Agora com o especialista em trânsito, educador Fábio Campos, no quadro Educação para o Trânsito. Bom dia, Fábio. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Um prazer retornar a essa casa aqui e falar sobre segurança viária, né? Educação no trânsito, acima de tudo, né, Fábio? Que é o que a gente precisa. E para evoluir na educação do trânsito, a gente já vai começando a falar sobre uma questão que é muito importante, porque aumentaram os registros de atropelamentos em faixas de pedestres aqui em Blumenau. E isso gera uma preocupação maior ainda, né? Porque o pedestre utiliza aquela parte que deveria ser teoricamente de segurança dele e acabam os motoristas não respeitando. É verdade, Jorge. Tivemos aí um atropelamento, ou melhor, dois, né? Da mesma pessoa, no mesmo local. Algo bem inusitado. E numa faixa, numa rua muito movimentada, que é a Rua Amazonas, no bairro Garcia. E a pergunta fica no ar, né? De quem é a culpa? Eu acho que tem que ter uma cautela, porque pode ser que o pedestre não estava atento à condução segura de atravessar a via, ou também o veículo poderia estar desatento. Mas uma coisa importante, Jorge, cadê as faixas elevadas? Né? As faixas elevadas foram criadas, Jorge, com a seguinte intenção e intuito: melhorar a segurança, porque a faixa de travessia de pedestre, que é a faixa de segurança, é isso mesmo, ela traz uma sensação de segurança maior. Só que quando ela é elevada, ela se torna mais segura ainda. Por quê? Porque a visibilidade do pedestre fica melhor. Ele consegue enxergar, ele estando em cima da faixa elevada, ele visualiza 2, 3 carros logo à frente. E vice-versa. O automóvel também enxerga o pedestre. Então, para amenizar e melhorar a segurança, deve sim ser implantado as faixas elevadas, tão discutidas hoje em Blumenau e tão difíceis de ser implantadas, né? Isso é um grande desafio. Nós que trabalhamos com a segurança viária, com comportamento, com projetos educacionais, mas tem elementos, Jorge, que é importante, que é a engenharia. Então, precisamos incentivar, tem que ter um programa para isso, para incentivar a inclusão, a implantação, a instalação das faixas elevadas. O que diz a legislação sobre faixa de segurança, hein? O pedestre tem prioridade, o motorista é obrigado a parar quando tem alguém para atravessar na faixa. O que diz a legislação nesse sentido? O Código de Trânsito vai trazer algumas infrações, mas não vou dizer infrações, vou falar de comportamentos que o Código prevê, né? De toda vez que o condutor visualizar o pedestre, né, pronto para realizar uma travessia, ele tem a preferência, então o veículo deverá dar passagem. Por isso, Jorge, não dá para você dirigir apenas dirigir. Não, eu tenho que estar conduzindo um veículo de olho em tudo que está ao meu redor. Nesse ponto entra a atenção a quem? Aos pedestres. Se tem alguém lá que já fez uma abordagem na calçada para iniciar uma travessia, eu já paro, ligo meu alerta, crio elementos que eu posso me comunicar com os demais veículos. Eu parei, o pessoal também para do outro lado aí, porque tem uma pessoa querendo atravessar. Esse seria o cenário ideal, tá? Mas sabemos que muitos condutores estão dirigindo no telefone celular, estão pensando em alguma coisa que não está ligada a dirigir, e aí entra a distração. Nada disso justifica, tá, Jorge? Nada disso justifica as imprudências, os atropelamentos. Então, o Código de Trânsito, no artigo 29, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte, resumindo aqui o parágrafo: o maior protege o menor. E ponto. Independente da culpabilidade. Então, tem tudo isso para a gente pensar, repensar. Tem um artigo do Código de Trânsito, que é o artigo 170, que fala sobre ameaçar o pedestre. Isso é crime, ali são infrações. Então, a lei está bem clara. O que falta é as pessoas cumprir a lei. E nesse caso, né, Jorge, claro, aqui eu estou pontuando o condutor. Mas é importante também o pedestre saber que lá no Código de Trânsito tem o artigo 68 e 69, que fala que o pedestre deverá tomar atenção, os cuidados para realizar uma travessia, não atravessar fora da faixa, ver e ser visto. Então também tem a responsabilidade do pedestre.
Então, cabe aí realmente chamar a atenção, né? Já são alguns casos de atropelamentos na faixa, e que cabe a todos talvez, né, Jorge, mais uma vez vou aqui solicitar, né? Cadê as campanhas educativas, né? Constantemente na via pública, nas escolas, nas empresas, nos grandes eventos, tem que ter o tempo todo a munição que é falar de comportamento seguro através de um panfleto, de um teatro, de uma abordagem na via, enfim. Aumentar essa educação nas escolas. Isso, precisa em todos os lugares. Todos os né? lugares, Jorge. É no culto, lá na igreja, é na reunião da escola, nas empresas, entendeu? Em todos os ambientes tem que ter lá uma mensagem, um panfleto, um outdoor falando das pessoas. Você está a pé, preste atenção ao atravessar uma via. Né? Você, condutor, diminua a velocidade, respeite as placas de velocidade da via. Então isso tem que ser constantemente, porque aí você acaba memorizando isso e esse comportamento se torna um hábito. Aí beleza, quando torna um hábito de segurança, reduz muito claramente esse índice, né? Infelizmente, de sinistro, atropelamento e assim por diante. E ter mais atenção no trânsito acima de tudo, né? Todos, né? Todos. Desde pedestres, ciclistas, motoristas, né? Todo mundo precisa ter mais atenção É o espaço, no Jorge, trânsito. mais democrático que existe, é a via pública. Então, ou todo mundo participa de uma ideia única de atenção, ou infelizmente alguém vai se machucar. Na formação de condutores, como isso é tratado? Existem algumas matérias dentro das autoescolas, né, dos CFCs, que são obrigatórias, né, falar das leis, mas tem uma que é bem interessante, que é falar sobre cidadania. Tem lá o que é ser cidadão, que é cumprir as regras, ao estar como pedestre ou ao estar como condutor, lá tem toda a regra de como devemos nos comportar. Só que aí tem um desafio muito grande, Jorge, que é a educação, né? Para que essas informações sejam absorvidas de uma forma mais responsável, eu preciso entender qual é a base desse aluno, né? Desse futuro condutor, qual é a educação que ele tem de base. Realmente é aquela educação que nós esperamos? Né? Será que ele é um cidadão que cumpre as regras, respeita as regras? Porque se respeita as regras em casa, com certeza ele vai para a autoescola, vai entender, porque a escola vai ensinar como deve ser um bom condutor ou um bom pedestre, e ele deverá continuar isso no dia a dia. Então vai muito da base de cada um cidadão. Por falar em base, hoje com esses novos equipamentos de transporte, que são muito úteis, diga-se de passagem, mas que também já vem registrando um crescimento de acidente, principalmente com scooters, né, que são aquelas motoquinhas, motos elétricas. Tá faltando mais se educar para isso, hein, Fábio? É um veículo, né, Jorge, que veio com força, é econômico, é prático, é acessível financeiramente. Só que a gente está enfrentando agora um outro problema, né? Como é que ele se comporta no meio dos outros? Quem conduz esses veículos, a grande parte não é habilitado, são de menores. A lei não permite. Né? Então, quem andar sem habilitação, em locais privados, fechados, não em via pública. Mas esse veículo tem uma dificuldade de ser emplacado, por quê? As prefeituras, e a nossa não é diferente, né, estão deixando a desejar na regulamentação desses veículos. E o pior pode acontecer, como já está acontecendo. Os atropelamentos, as quedas, que infelizmente é uma crescente. Porque é um veículo que veio no mercado com força. E é importante esse veículo, sim, ele não é ruim. Só que a gente precisa entender que não podemos soltar de qualquer jeito, porque daqui a pouco, Jorge, vai acontecer o pior. Até agora foram apenas abalroamentos, quedas. Tivemos um caso de óbito, mas foi um pedestre que foi atropelado e foi morto por um desses veículos, né? Mas eu digo na direção desse veículo. Tá? Na hora que esse veículo se perder de verdade o controle da direção e ele invadir uma via principal, ele ser esmagado, porque é um veículo que não tem proteção nenhuma, né? As pessoas mal usam o capacete. Tá? Imagina a tragédia que vai ser isso. E, infelizmente, o poder público hoje, não só aqui em Blumenau, Estado e União, ainda estão muito à mercê, estão muito omissos quanto a esse tipo de veículo. Isso é uma preocupação que eu tenho, né? Tanto é que eu até quero adquirir um, mas eu não adquiri ainda porque eu não tenho aonde andar especificamente com segurança. Então eu não vou comprar algo que por mais que seja econômico, né, prático,
mas é inseguro. Isso não tem dúvida, ele é inseguro porque não temos vias apropriadas. Então, deveria o poder público sair na frente, fazer projetos, fazer um levantamento, fazer um estudo, né, de planejamento viário. Ó, se construirmos esse tipo de via, vai suportar esse tipo de veículo? Sim ou não? Levanta e faz uma pesquisa, faz uma... Aí sim pode fazer uma audiência pública para isso, entendeu? Chegamos no resultado, ó, assim será o tipo de via. Constrói essa via, regulamenta o veículo, aí sim teremos uma cidade organizada. Não é o caso hoje. Então hoje é cuidado, que você que sai de casa hoje na sua calçada, cuida, né? Abre o portão, olha para os lados, você pode ser atropelado por um ciclo elétrico, um ciclo motor. Isso está aí, está na nossa vista, isso aí, na nossa frente. E está deixando acontecer, né? Então, é delicado, é um tema delicado, mas eu cobro, Jorge, a todo instante da Câmara de Vereadores, né? Agora com o período político, estou cobrando os candidatos, qual é a visão de vocês na segurança viária. Final de semana passei, enviando documentos para os candidatos. Ó, vocês não têm noção que isso aqui é importante. Alguns responderam, outros não. Então a gente está fazendo essa parte, né? Que é colaborar com as ideias. Que é o que a gente pode fazer nesse papel, momento, né? Papel. Com certeza. Esse é o mês do motorista, né? Dia 25. Vem aí dia 25, dia do motorista. É um mês também para reflexão sobre essa profissão? Com certeza, né, Jorge? Como profissão, como usuário comum, né? Acho que todo mundo que está na direção veicular, não importa o tipo de veículo, ele deve pensar que o dia de São Cristóvão ali, que veio, né, que é o patrono aí dos motoristas, ele veio para abençoar o condutor consciente, né? Então aquele que às vezes, que nessa semana passada eu fui consultar um prontuário de um motorista, só que ele dirige motocicleta, né? Ele conduz moto. Ele tinha mais de 40 autuações no seu prontuário, né? Não, eu sempre tenho um entendimento, Jorge, não justifica, porque trabalha com moto, com entrega, que tem que ser um contumaz infrator. Não. Quanto mais você usa a via pública, mais cuidado deve ter, né? Porque tá inserido o tempo todo nessa via, e é o contrário, né? A gente percebe que quanto mais... Tanto é que a lei sempre muda, né? Os caminhoneiros, por exemplo, o governo federal criou uma lei que antes suspendia com 20 pontos, agora 40, podendo chegar a 70 pontos, para depois ser suspenso. Então, a regra é o seguinte: quanto mais você está inserido no meio, mais perigoso você é. Olha que loucura isso, né? Devia ser o contrário, né? Eu sou um profissional do transporte, então não devo cometer tantas infrações. Mas qual é a justificativa? Eu passo mais tempo na via, estou mais vulnerável. Não, mas tem que estar mais atento, né? Então, essa história tem que mudar, né? Então, eu não posso cometer infrações, até porque eu trabalho com isso, né? E não porque eu só trabalho na pesquisa da segurança viária. É porque, acima de tudo, eu sou um condutor. E eu aprendi de como que deve ser um condutor defensivo, prudente. É isso que eu espero de todos os motoristas profissionais, do táxi, do aplicativo, do transporte de pessoas, coletivo e cargas, e a você, condutor do dia a dia. Está se conduzindo é porque você é habilitado. Então, você responde pelos seus atos. E essa mudança depende de cada um. Sem dúvida. E nesse mês, que é o mês do motorista, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto do governo do estado que institui a carteira gratuita, né? Para aquelas pessoas que se encaixam nas regras estipuladas pelo governo do estado. E nessa questão das regras também, uma outra questão muito importante que tem é a mudança de categoria. Porque, segundo alega o governo do estado, há uma demanda muito grande por motoristas no setor e não se encontra mão de obra especializada justamente por causa dessa formação, né? Alguns têm dificuldades com o valor que é para fazer uma carteira de motorista ou para mudar de categoria. Jorge, é um baita projeto, tá? Realmente faz sentido, porque existe verba para isso, e quando a gente fala que cadê o dinheiro das multas? Está aí um exemplo, né? Está sendo investido nessa capacitação pela falta realmente, né, de profissionais do transporte, principalmente categoria C, D e E, e é uma parceria do governo do estado que vai abrir aí também uma frente para as autoescolas também ter esse serviço, né? Então, acredito que quando
se nasce um projeto que a gente percebe que o dinheiro que é recolhido pelo cidadão, os impostos, né, ele é devolvido em ações, né, que realmente faz sentido, né, é o caso agora, eu fico feliz, porque é isso que a gente precisa, precisamos de mais projetos. Esse é um. É pouco, mas já é um. Nunca tivemos, né? Então é um começo. Então eu acredito que deverá vir mais projetos aí, tá? Que o governo vai trazer e vai beneficiar sim, porque para quem está iniciando hoje o mercado de motorista profissional, como nós chamamos, categoria C, D e E, para fazer uma mudança de categoria hoje, ó, ele vai gastar aí quase R$3.000. Já está desempregado. Como é que vai fazer a mudança de categoria? E a empresa precisa de motorista, e não tem mesmo, tá? Tem uma grande falta. E detalhe, Jorge, não é só o motorista de dirigir caminhão, ele tem que ser um motorista também proativo, por quê? Hoje o caminhão mudou. Hoje não se vende mais caminhão mecânico, manual. Ele é eletrônico, um caminhão automático. Então a formação passa pela questão da aula, né, mas tem a parte também técnica que vão aprender a parte dos veículos novos. Então é interessante, acho bacana, acho que é um bom exemplo a ser seguido aí. Esperamos que tenha mais projetos, né, através também dos municípios também, porque dinheiro e verba para isso tem, porque se arrecada muito. Tá? Então é importante. Fábio Campos, obrigado pela participação e uma ótima semana. Obrigado pelo convite, Jorge, e até semana que vem, se Deus quiser. Fábio Campos participou aqui com a gente com o quadro Educação para o Trânsito.